Então, gente, vamos iniciar então aqui a segunda parte do documentário O Segredo dos Grandes Ocultistas. Na parte número 1 a gente deu uma explorada inicial nesse universo, acerca dos mistérios herméticos, acerca disso que é conhecido como mistérios. Tá? Vamos já colocar essa palavra aqui, porque ela é muito usada nesse nicho, né? Mistérios com M maiúsculo. Tá? A maçonaria fala nos mistérios, a alquimia investiga os mistérios, o Egito Antigo é o que é conhecido como também os mistérios do Egito. Quando a gente fala em mistério com M maiúsculo, não é mistério no geral, né? Mistério com M minúsculo é qualquer mistério, qualquer coisa escondida no geral, né? Agora, mistério com M maiúsculo é esse grupo de conhecimentos ocultos, também chamados de conhecimentos herméticos, e o pessoal chama com M maiúsculo mistério. Blavatsky esteve a vida toda compreendendo o mistério, todos os grandes ocultistas, e a ideia que se tem é de que aqueles que alcançaram mais profundamente o final do mistério foram os egípcios, né? O que se crê, até nos livros da maçonaria a gente lê isso, né? A origem de todo o mistério está no Egito Antigo. Bom, vamos tentar começar a compreender então o que é o mistério, o que é o conhecimento hermético. A gente já viu, né? Geometria sagrada, alquimia, essa investigação acerca da própria estrutura do universo e do próprio ser humano. Eu vou agora aqui aprofundar em mais alguns elementos para a gente continuar o processo. Provavelmente vai ter um vídeo número 3 ainda e assim em diante. Então é o seguinte, pensando na geometria sagrada, se a gente for colocar aqui, vou colocar aqui para vocês o hexágono novamente, né? Só que aquela história não é um hexágono, é um cubo. Vocês têm que olhar de forma tridimensional. E essa é a estrutura fundamental do próprio universo, e esse é o grande fundamento de todo o mistério, de toda o segredo hermético, o oculto, né? O centro de tudo é a geometria sagrada. Inclusive os próprios maçons admitem isso. Eu estou aqui com esse livro aqui muito interessante, chamado Pequena História da Maçonaria. Eu consegui com um conhecido maçom. É um livro da própria biblioteca maçônica, né? E nesse livro aqui nós vemos em algumas passagens aqui onde eles se referem à importância da geometria. Deixa eu ver até se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Só um segundo. Tudo bem, eu não encontrei aqui a parte onde fala sobre a geometria. Depois a gente vai trabalhar melhor esse livro aqui. Eu também tenho esse outro livro muito interessante, o Simbolismo da Maçonaria. A gente vai trabalhar ele também. Mas para poder compreender o que está escrito nesses livros, a gente tem que antes fazer essa introdução sobre a própria essência do mistério em si, né? Então é o que eu estava falando. A gente pegando ali o hexagrama, quer dizer, o hexágono, né? A estrutura fundamental do universo que a gente vê no cristal de gelo, que a gente vê no favo da abelha, que a gente vê em várias partes da natureza. O hexágono é a estrutura fundamental, né? É a matriz, né? A geometria, na verdade, ela não é física, a gente já viu isso no vídeo passado. Ela não é física, ela é a malha tridimensional, conceitual, né? Ou seja, se não é físico, o que pode ser? Conceitual, espiritual, metafísico, né? Essa malha, essa estrutura, essa teia que não é física, é nela que se manifesta a fisicalidade, né? É a forma, é o que os filósofos gregos falavam muito nisso, né? Matéria e forma. Não há matéria sem forma. O que dá forma à matéria é a estrutura que subjaz a própria fisicalidade, que é a estrutura geométrica, tão estudada pelo Platão, que desenvolveu os sólidos platônicos. A gente viu isso tudo, né? Então, do hexágono, inclusive até tem uma curiosidade, o polo norte, acho que o de Urano, uma curiosidade só para vocês verem aí a foto, o polo norte de Urano ele é hexagonal, né? A gente vê a manifestação desse símbolo em várias partes da própria natureza do próprio universo.
Então, se a gente pegar o hexágono, a gente extrai dele o hexagrama, a estrela de Davi, né? O hexagrama é a estrela de 6 pontas. O número 6 é a estrutura fundamental, né? Inclusive, se você pegar uma esfera e circular ela com outras esferas do mesmo tamanho, por exemplo, você pegar uma bolinha de gude e circular ela com outras bolinhas de gude do mesmo tamanho, você só vai conseguir encaixar 6 bolinhas de gude em volta dessa central. Pode ser bola de basquete, bola de gude, seja qual for o tamanho das esferas. Se você tem uma esfera central e você vai circulando ela com outras, você vai obter o padrão hexagonal universal, como vocês estão vendo aí na foto. Não tem como escapar disso. É necessário. Não é contingente, é uma necessidade. O universo funciona dessa forma, queira você ou não. Então, a partir dessa estrutura básica do universo, que é o padrão de 6, o hexágono, também conhecido como Metatron, se a gente for ver em 3 dimensões, né? É dali que é extraída a estrela de Davi ou o hexagrama. Como já comentei no vídeo passado, é o símbolo essencial de todas as ordens de iniciação ao oculto, aos mistérios. Tá? Não existe uma ordem de iniciação aos mistérios que não trabalhe com este símbolo. Apesar de existirem vários outros símbolos, né? O ocultismo ele é totalmente simbológico, você vê um número enorme de simbologias para trabalhar nessa área, mas o principal de todos os símbolos não é o pentagrama, é a estrela de 6 pontas, o hexagrama. E o hexagrama a gente já vê que ele é formado então de um triângulo feminino, vamos dizer assim, né, que forma o triângulo para baixo e o outro triângulo para cima. Então você tem a dualidade universal. Os ocultistas, os hermetistas, os grandes bruxos e estudiosos do assunto dos mistérios, eles se deram conta de que a própria estrutura da geometria, né, ou seja, o hexagrama, ele é dual. E é a partir daí que surge toda essa ideia da dualidade universal, o bem e mal, homem e mulher. Os ocultistas eles dão um valor enorme a essa questão. Então, inclusive se a gente for ver de forma tridimensional a estrela de Davi, nós temos a estrela tetaédrica. Acho que, se não me engano, é esse o nome, que é o hexagrama de forma tridimensional. São os dois polos, a dualidade universal manifesta em uma figura completa. Então, é a partir daí que surge essa ideia que é o centro de todo o mistério. A ideia de que tudo no universo é dual e de que existem duas forças opostas e complementares, que seria o bem e o mal, o macho e a fêmea. Não que um seja mal ou bom, mas as esferas que dividem o universo, apesar de separadas, são complementares. Não existe o mal sem o bem, não existe o bem sem o mal. Isso daí a gente vê nas doutrinas orientais, simbolizado pelo yin e yang, né? Um não existe sem o outro, e é a partir dessa dualidade que se forma a totalidade. Então a gente vê os grandes ocultistas fazendo referência a todo momento a esse princípio dual, tá? Que é resumido no masculino e feminino. A importância que eles dão à sexualidade, né? A maioria principalmente o pessoal da mão esquerda, né, que trabalha com a parte mais da magia negra e tal, a questão sexual é muito falada, muito usada, os rituais todos têm sempre a necessidade de haver essa troca de energia entre masculino e feminino. E aí a gente vê que algumas culturas antigas privilegiavam os mistérios masculinos, por exemplo, no Egito, os egípcios eles privilegiavam muito a questão do masculino falo, né? A questão fálica masculina. Então a gente vê no Egito Antigo, eles por todo lado eles colocavam o Baal Shaft, né, que é conhecido como o mastro de Baal, né, o falo de Baal. Os egípcios colocam isso em quase todos os lugares. Eles colocavam um obelisco simbolizando a virilidade masculina, essa parte do masculino, né? A gente vê que esses obeliscos são espalhados por todos os lugares. Os maçons também veneram o poder masculino relacionado ao sol,
né? Enquanto que o feminino é relacionado à lua. Normalmente lua e sol nós temos novamente esse oposto, esse dual, né? Entre masculino e feminino. A lua governa a noite, normalmente relacionado ao feminino, e o masculino relacionado ao sol e ao dia. Então a gente vê as sociedades antigas sempre trabalhando com essa questão lua e sol, masculino e feminino. A gente vê isso na maçonaria também, o templo maçônico, todos os templos maçônicos, no altar do Venerável Mestre, você vê sempre o sol e a lua, são simbologias pagãs, referenciando essa questão da dualidade masculino e feminino, dia e noite, né? As duas forças universais que se complementam no todo. Então, a gente vê também o obelisco fálico em Washington, nos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso, né? O pessoal que já dá uma investigada nesses assuntos já sabe que em Washington tem na frente do Capitólio, acho que temos lá um grande obelisco, né? Porque óbvio que a capital, Washington DC, ela é inteira construída por maçons, né? Toda a geometria da cidade, quando você olha por cima, ela é toda cheia de símbolos maçônicos, né? A gente pode ver isso em fotografias. E está lá o obelisco egípcio, né? Claro, esses grupos herméticos até os dias de hoje eles fazem referência ao Egito, né? É o que eu digo, o Egito é o centro dos mistérios. Os maçons, grande parte da simbologia e dos cultos maçônicos são reflexos dos mistérios egípcios. A Ordem Rosa Cruz também, a MORC, a Ordem Rosa Cruz, ela é inteira de simbologia egípcia, a gente pode ver nas fotos aí, mais até do que a maçonaria, ela é inteira de origens egípcias. Bom, então a gente vê essa dualidade. E no Egito, a escola de mistérios do Egito, a mais importante, era conhecida como Escola de Mistérios do Olho de Horus. Tá? E ali era praticado o que ficou conhecido através do estudo dos grimórios medievais, etc. e tal. Acredita-se que ali surgiu isso que é conhecido como hermetismo, né? Originado a grande entidade. Não se sabe se existiu de fato no Egito uma pessoa ou se é uma entidade arquetipal, uma entidade metafísica, né? Que seria Hermes Trismegisto, conhecido também com o seu nome divino, que é Thoth, o deus da sabedoria, do conhecimento. Thoth, que tem como símbolo o caduceu, né? O nome é Hermes Trismegisto, que Trismegisto significa 3 vezes grande, né? E ele é basicamente o centro de toda a adoração, de todo o estudo dos mistérios, acaba sempre desembocando em Hermes Trismegisto, que ele carrega consigo um artefato simbólico hermético conhecido como caduceu de Hermes. É esse caduceu com as cobras entrelaçadas. Novamente, as cobras entrelaçadas fazem referência a essa dualidade, né, que chega no final, a cabeça da cobra chega no final do caduceu, ou seja, o todo, né, que é dividido em duas cobras. É o mesmo princípio, e as cobras elas ascendem, né, em busca do topo, da perfeição, da iluminação. E o que é conhecido na cultura hindu como a força Kundalini, né, a serpente Kundalini que se enrola pela coluna vertebral para você alcançar o chakra final, o Nirvana, alcançar o estado supremo de consciência, né, através da ativação da força Kundalini, que é essa cobra também que para alcançar a iluminação final. Inclusive os mistérios hindus são dos mais potentes que existem, né? Todos os grandes ocultistas sabem que a magia hindu ela é poderosa. Blavatsky, de todas as religiões e práticas dos mistérios que ela estudou pelo mundo afora, o lugar onde ela mais se interessou foi pela Índia. Lá ela encontrou tipo assim, das maiores essências dos mistérios se encontra na Índia. Bom, Hermes Trismegisto, no Egito, ele é atribuído a ele a confecção de
de uma ideia, né, a criação de um conceito que é conhecido como tábua esmeralda. Hermes Trismegisto e a tábua esmeralda. O que é o princípio da tábua esmeralda? É basicamente essa dualidade que eu já estou falando para vocês, que ela está impressa em grande parte dos mistérios. Você vai ver essa dualidade masculino e feminino, bem e mal, forças que são separadas, no entanto complementares, uma não existe sem a outra. A gente vê isso na própria geometria, na figura do hexagrama, onde você tem o feminino e o masculino formando a totalidade da coisa, né, que é a própria geometria sagrada, ou seja, o hexagrama. Mas na tábua esmeralda de Hermes Trismegisto é o seguinte, é a ideia do macro e do microcosmos. Hermes Trismegisto dizia o seguinte, a grande frase, né, que é a própria tábua esmeralda, diz o seguinte: aquilo que está em cima é igual àquilo que está embaixo. E isso significa o quê? Que o microcosmos é um reflexo do macrocosmos, e o macrocosmos é um reflexo do microcosmos. Ou seja, já lá no Egito Antigo, os estudiosos dos mistérios chegaram à conclusão que quando você conhece o micro, você conhece o macro. O homem em si, com os seus braços e pernas e a cabeça, forma, né, de braços abertos, forma uma estrela. Inclusive a gente tem o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, né, que é abertinho aí, vocês veem certinho a figura do pentagrama, né? Cabeça, pernas e braços formando o pentagrama. O pentagrama é um símbolo de microcosmos. Tá? O homem, acredita-se isso também, que cada ser humano, cada homem ou mulher, né, cada indivíduo é um micro-universo, é um microcosmos. O homem em si é um próprio universo. Então, inclusive, depois a gente vai falar sobre a figura de Bafomé, e vocês vão ver que Bafomé possui um pentagrama na testa, fazendo referência justamente ao microcosmos, a esse pequeno universo que é o próprio ser humano. Então, inclusive o próprio Bafomé também ele tem uma mão estendida para cima e uma mão estendida para baixo. Na verdade, a mão direita é estendida para cima, apontando para uma lua branca, e a mão esquerda apontando para baixo, para a lua negra, né? Que é o princípio hermético da tábua esmeralda. Aquilo que está em cima é igual àquilo que está embaixo. Só que o Bafomé eu vou deixar para falar dele num vídeo inteiro. Depois a gente vai falar sobre a maçonaria, depois vamos falar sobre o Bafomé. Então, existe essa questão toda da dualidade universal. A gente pode ver na própria geometria, a gente pode ver em todos os lugares, inclusive homem e mulher, né, duas forças complementares. O interessante é observar que para o cristianismo, essa história de que existem duas forças, bem e mal, não há o bem sem o mal, não há o mal sem o bem, um precisa do outro, e você pode escolher qual dos caminhos você quer seguir, a mão esquerda da magia negra, a mão direita da magia branca, né? Essa ideia de bem e mal como formas complementares e necessárias uma à outra, isso daí não condiz com a filosofia cristã, né? O próprio Santo Agostinho, que viveu no século IV depois de Cristo, um dos maiores teólogos do cristianismo, ele durante a sua vida infantil, quer dizer, da sua vida adolescente e jovem, ele foi um maniqueu, né? Um maniqueísta. O maniqueísmo também era uma doutrina que expressava, que manifestava essa questão dos mistérios. Os maniqueus acreditavam justamente nisso, numa força do bem, numa força do mal, complementares e necessárias. Agostinho não conseguiu encontrar a verdadeira essência no maniqueísmo, tanto que ele vai para o cristianismo, se converte, e lá ele vai escrever a tese dele chamada A Origem do Mal, porque ele não conseguiu encontrar respostas suficientes com os mistérios dos maniqueístas. Então ele foi para o cristianismo, e lá ele se deu conta de que, na verdade, mal e bem não são forças complementares. Uma não tem sem a outra, elas precisam, tipo yin yang, né? Ou a estrela de Davi também, que é o esquadro, o compasso da maçonaria. Para o cristianismo, o mal é a ausência do bem. A nível metafísico, né, para quem conhece um pouco de filosofia e já estudou metafísica, o Santo Agostinho ele acredita que o mal ele não tem caráter ontológico, ou seja, ele não tem caráter metafísico, existencial. Para o Santo Agostinho, o mal nem sequer existe, ele é uma ausência, ele é um não ser, vamos dizer assim, ele está na esfera do não ser. O ser é bom, é a criação, é Deus.
E aonde Deus não alcança, onde o bem não alcança, lá existe uma falta. Essa falta, esse vazio é o mal. Então não são duas forças complementares para a teologia cristã. O mal é a ausência do bem. Mas, dentro dos mistérios, a ideia é essa, de que você tem essas forças complementares, o que dá até a ideia da magia negra, da magia branca, da mão esquerda e da mão direita. Uma outra questão, agora saindo um pouco dessa questão da dualidade, aliás, só um detalhe, né? Eu vou falar melhor sobre isso depois, mas os ocultistas, em todos os tempos da história da humanidade, sempre deram muito privilégio aos hermafroditas, né? As pessoas que nascem com as duas sexualidades acreditavam que esses seres eram de alguma forma especiais por conterem em si as duas essências, o masculino e o feminino. E o próprio Baphomet, ele é uma figura andrógena, é um hermafrodita, possui seios, mas ao mesmo tempo possui falo. A gente vai ver isso melhor depois. Outra questão aqui que eu quero colocar antes de encerrar esse vídeo, para a gente poder continuar no próximo, é a questão de que nessa investigação, a investigação do todo, através do microcosmos, estudando o pequeno, estudando o interior, e o estudo do macrocosmos, da questão maior, o ser humano, a busca do ser humano, aliás, do iniciado, né, nos mistérios, é alcançar a divindade dentro de si próprio. Isso daí é essencial dentro dos mistérios. A maioria dos ocultistas acreditam que Deus não está lá fora. Para você encontrar Deus, você tem que procurar dentro de si próprio. É como se cada ser humano fosse Deus. Como se é uma questão meio panteísta, né? Como se Deus fosse uma manifestação que está em todos os lugares. Deus é uma energia que se manifesta no universo inteiro. Então, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está em todas as coisas no universo, inclusive dentro de nós próprios. Então, a maioria das vertentes pagãs são panteístas. O que é o panteísmo? Pan vem de todo, né? Então, é a ideia de que Deus não é um ser pessoal transcendente ao universo. Esse é o monoteísmo judaico-cristão, a ideia de que Deus transcende o próprio universo e o criou. Para as vertentes pagãs e algumas escolas de mistérios, Deus é o próprio universo. Deus é simplesmente uma energia que se manifesta o próprio universo, é o todo. Por isso, panteísmo, a ideia de Deus sendo o todo da coisa. Aqui, ó, Deus está em tudo, Deus está em todos os lugares e Deus está em mim, porque se eu faço parte do universo, né, eu sou Deus. Então, os ocultistas, eles vêm muito com essa ideia de que você vai, através da iniciação, né, através do processo de busca, de compreensão dos mistérios, né, todas as escolas de mistérios são hierárquicas, como eu falei, não há uma que não seja, porque os mistérios não podem ser dados de mão beijada para o iniciado. É um processo de investigação do todo e de si mesmo, para encontrar o que no final? A iluminação ou a divindade, quando o iniciado descobre que ele mesmo é Deus, de que Deus está dentro dele próprio, de que não há um Deus criador lá fora. Deus está aqui e nós todos fazemos parte da divindade, né? Então é esse processo de esclarecimento que eles chamam, de alcançar a luz, de alcançar a divindade, o conhecimento supremo, chegar no fim, no topo da pirâmide. E o topo da pirâmide é onde você vai encontrar o olho que tudo vê, com os raios de luz saindo por trás, né? É a iluminação suprema final, quando você se dá conta de que toda essa jornada era uma jornada para você conhecer a si próprio, para você encontrar o Deus que há dentro de si mesmo. A gente vê isso muito nas doutrinas dos mistérios. O cristianismo já acha meio complicado essa questão, porque se você formos recordar ao Gênesis, onde temos aí a alegoria de Eva e Adão, quando a serpente no jardim do Éden aparece para Eva, ela diz o seguinte, porque Deus fala o seguinte, ó, podeis comer de todas as frutas, podeis comer de todas as árvores do jardim, podeis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que ficava no centro do jardim do Éden, que segundo Deus era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Aonde o fruto proibido, né? O fruto proibido é uma alegoria, né? Uma metáfora para o conhecimento hermético.
para o mistério em si, né? A questão de Eva e Adão é totalmente simbológica, né? Eva e Adão é uma alegoria, como a alegoria de Platão, do mito da caverna, né? Não é uma coisa que você tem que levar literalmente. A história de Eva e Adão é uma história alegórica, onde você usa elementos comuns, uma árvore, um jardim, um fruto, para explicar questões metafísicas mais profundas. A Bíblia possui um grande conhecimento. E ali diz no Jardim do Éden, Deus chegou para Eva e falou, do fruto do conhecimento do bem e do mal não comereis, pois se comeres, morrereis. Ok. Aí depois vem a serpente, Lúcifer, vamos dizer, o Satanás, né? Existe essa questão, será que Lúcifer é Satanás? Será que Lúcifer é o diabo ou é uma outra entidade? A gente vai ver isso depois. Mas a serpente chega para Eva e diz o seguinte, não morrereis. Se comerdes do fruto, não morrereis. Porque comendo do fruto, terás o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, serás como Deus. E sendo como Deus, não morrereis. Olha o engano da serpente. É a essência dos mistérios. Só que a Bíblia fala que isso é perigoso. Deus fala, não comeis do fruto porque morrereis. Vem a serpente e fala, comeis do fruto, pois comendo do fruto alcançarás o conhecimento final, o conhecimento hermético, que é o conhecimento do bem e do mal, dessa dualidade universal que eu já falei para vocês. A estrela de Davi, o compasso e o esquadro da maçonaria, o yin e yang, né, que a gente vê o yin e yang nos egípcios, o conhecimento do bem e do mal, né? Então, podes comer do fruto, porque tendo esse conhecimento, serás como Deus, e sendo como Deus, não morrereis. Então, o grande engano que para os ocultistas é uma bênção, e para os cristãos, não cristãos em si, né, mas toda a vertente bíblica judaico-cristã, isso é o mal. Bom, o vídeo já está com 35 minutos, acho que alguns elementos já foram falados aqui e a gente já está compreendendo um pouquinho mais dos mistérios. Isso daqui é tudo um chão que eu estou construindo para depois a gente poder pincelar elementos mais específicos nos livros da maçonaria, e eu quero falar também de alguns ocultistas em específico no próximo vídeo, e também eu quero falar sobre a figura de Bafomé, tá? Então aguardo vocês compartilhem, inscrevam-se no canal, compartilhem se vocês estão achando interessante esse assunto, compartilhem, inscrevam-se e a gente se vê no vídeo número 3. Um abraço para todos.